egípcios e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. E me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu morro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. diga por isso eu pulo. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu Danço na presença do Rei. o grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu morro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Bom dia, igreja. E está mais um dia aqui, mais um domingo, na presença do nosso Deus, juntos, reunidos, não é? Se alegrando nessa vitória no deserto. Nosso Deus é Deus que luta as nossas batalhas, né? E vence. Porque nós devemos acreditar nessa forma, que nosso Deus vence todas as batalhas. Vamos estar continuando a louvar? Tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que
tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Com tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Com tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Nossa leitura bíblica se encontra em Romanos 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Amém. Nesse momento vamos estar fazendo momentos de dedicação de vidas, né, de dízimos e ofertas também, mas um momento de dedicação, de uma forma geral, não é? Consagre a Deus tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Um momento também de oração, de reflexão, que você possa pensar, que você possa nesse momento entregar tudo que você tem a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo
dia, amada igreja, bom dia a você que nos acompanha nessa celebração aí da sua casa. Bom dia a você que está conosco aqui, né, nesse momento de celebração, momento que separamos para adorar e louvar ao nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de dedicar a Ele o nosso melhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede, ó Pai. Reconhecemos que toda boa dádiva vem do alto e somente de Tuas mãos podemos receber o melhor. E nesta hora, devolvemos aquilo que te pertence, ó Pai, aquilo que é depositado no gasofilácio, Senhor, não somente a quantia, mas o nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que entregamos em Tuas mãos nesta hora, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo no Teu trono de glória, dízimos, ofertas e vidas que aqui foram depositadas para o sustento da Tua obra, Senhor. Pessoas se colocando à disposição para trabalhar na Tua obra, no Teu reino. Ó Pai, te agradecemos por elas também. Que o Senhor continue abençoando suas vidas. E pedimos também que o Senhor possa estar abrindo porta de empregos àqueles que estão precisando, curando os nossos enfermos, ó Pai, consolando os corações lutados. Agradecemos também pelas vidas daqueles que estão fazendo aniversário hoje, fizeram aniversário essa semana, aniversário também de casamento. Que o Senhor continue abençoando, guardando e protegendo, ó Pai. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja o nosso Deus, nós estamos aqui. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17, quero ler a partir do primeiro versículo com você, até o versículo 8, então quero pedir para você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, e Atos, livro de Atos, capítulo 17, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim então a palavra do Senhor. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros, desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jasson, em busca de Paulo e Silas, para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jasson e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. E Jasson os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição, ou contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jasson e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Que Deus, através do seu Espírito Santo, possa aplicar a sua palavra a cada coração nesta manhã. E eu quero falar sobre a resposta de Deus ao caos, né? O Evangelho é a resposta de Deus ao caos, né? Então, quero dizer para você que nós temos um retrato do nosso país. Nosso país está vivendo um momento de dificuldade, um momento que estamos passando por uma pandemia. Essa pandemia mexeu na economia do país, mexeu na vida de todos nós, né? E continua mexendo. Muitos perderam seus empregos e estão aí. Mas esse caos é um caos, né, que não pertence somente ao nosso país, ao mundo todo praticamente está vivendo isso, né? Mas eu quero ir um pouquinho mais lá atrás, né? Quando Deus cria o mundo, cria todas as coisas, né? E coloca o homem no paraíso, para viver no paraíso, e o homem desobedece, né, a Deus, né, usando o seu livre-arbítrio, né, e desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus tinha dito para não fazer, né? O caos começa exatamente ali. Então, o que estamos vivendo hoje
tantos nós aqui no Brasil, quanto outras pessoas em toda a parte do mundo, nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, estamos em Campo Grande, estamos aqui no Santa Rosa, estamos na nossa localidade, estamos na nossa casa. Esse caos que estamos vivendo hoje, essa dificuldade que estamos vivendo hoje, é uma dificuldade, né, que é uma variação do que foi feito lá no início. Né? Porque quando o pecado entrou no mundo, o mal entrou no mundo e a partir daí o caos se estabeleceu, mas não ficou por isso mesmo, né? Não ficou por isso mesmo. O nosso Deus, maravilhoso Deus, nosso Criador, o nosso Pai, Ele resolveu essa questão, não é? O homem estava perdido, né? O homem estava ali, destituído da glória de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estavam separados de Deus, esse é o verdadeiro caos, não é? A separação do homem de Deus, mas Deus resolve isso enviando seu próprio Filho Jesus. Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, e foi essa mensagem, morrer e ressuscitar, porque venceu a morte, e foi essa mensagem que Paulo estava pregando aqui, né, nesse momento, quando ele chega em Tessalônica, e ele começa a pregar o Evangelho, né? Ele começa a pregar o Evangelho. Então, queridos, e com a sua pregação, muitos se converteram. Jasson foi um deles, se converteu, estava junto com eles ali, entendeu a mensagem, entendeu o Evangelho, né? Jesus morreu e ressuscitou, né? Tem uma parte do texto que diz, olha, Paulo pregando, era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Ele ressuscitou. Então essa é a resposta de Deus ao caos. Essa é a resposta de Deus a toda e qualquer dificuldade e aflição que estivermos vivendo em nossas vidas. O Evangelho, Jesus está vivo. Essa é a mensagem que precisamos pregar ao mundo. Então eu quero destacar algumas coisas, né, que nós precisamos, como servos e servas de Deus, nós precisamos entender na nossa vida e fazer na nossa vida, não é? Então, o Evangelho é a resposta para o caos. O Evangelho é a resposta para qualquer dificuldade, qualquer provação que estivermos vivenciando. Jesus está vivo, não é? Então, por isso, eu quero destacar algumas coisas aqui. A primeira delas é que a mensagem de salvação, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, padeceu e ressuscitou, venceu a morte, nos livrou do pecado, né? Nos livrou desse salário do pecado que era a morte. Essa mensagem de salvação não pode ser substituída. Ela não pode ser substituída por qualquer outra mensagem. Né? Nós não podemos, como cristãos, como servos e servas do Senhor, nos contentar a pregar outra mensagem, ou abaixar a cabeça para uma outra mensagem, um outro evangelho que tem surgido em nossos meios, em nossos dias. Nós temos que pregar a mensagem de salvação, pois é ela que transforma. A palavra aqui foi o pivô do alvoroço. Foi ela que converteu, que tirou pessoas de uma falsa realidade e as colocou na verdade. Então nós não podemos nos contentar, nós não podemos abaixar nossa cabeça para um evangelho que estiver totalmente fora desse evangelho, que diz, Jesus está vivo. E foi por isso que Paulo aqui, junto com Silas, foi perseguido. Mas foi por essa mensagem que Jasson e muitos outros se converteram. Uma elite aqui em Tessalônica estava se convertendo, esposas estavam se convertendo. Então é essa mensagem, Jesus está vivo, que transforma. Então ela não pode ser substituída. Nós não podemos nos contentar, nos conformar, ou deixar que um outro evangelho tenta persuadir corações e mentes nos dias de hoje. Atos 17, versículo 3, diz assim, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Respostas de Deus ao caos. Jesus está vivo, e é este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. O reverendo John Stott declara
o seguinte, que os Tessalonicenses eram exemplos de uma fé que envolvia a totalidade da pessoa, levando-a a um novo modo de viver. Né? Eles testemunharam acerca de uma fé operosa, uma fé que produzia, e é isso que nós precisamos, uma fé que levou as pessoas a abandonarem seu modo de viver, errado de viver, abandonaram seus ídolos, e começaram a servir o Deus verdadeiro. Tiago vai dizer na sua carta, a fé sem obras é morta. Então ali o cristianismo ali vivido não era intelectual, não era uma religiosidade aparente, farisaica, não, mas ali tinha evidência de uma transformação profunda, marcante na vida dos convertidos, tanto é que isso mexeu com aqueles que não se converteram, com aqueles que perderam por causa disso, com aqueles que não concordaram com a mensagem. E nós vivemos isso ainda, porque quando nós pregamos o evangelho genuíno, a mensagem do Senhor, quando não substituímos essa mensagem por qualquer outra coisa, quando falamos Jesus está vivo, posso passar o que foi, você pode estar passando o que você estiver passando, Jesus está vivo, Jesus está presente, isso muitas vezes incomoda. A mensagem era Cristo, a mensagem era a sua ressurreição, as suas boas novas de salvação. Qual o resultado disso? Conversão ou oposição. E nas duas houve movimento dinâmico. Então, queridos, nós não podemos nos conformar, nós não podemos deixar que essa mensagem venha a ser substituída por qualquer outra, por um evangelho de uma graça barata, um evangelho totalmente contrário e fora dos princípios da palavra de Deus, um evangelho que não tem nada a ver com o próprio Deus, que diz, dá para você receber. Então, queridos, né, nós não podemos deixar que essa mensagem venha a ser substituída. E como nós vamos fazer isso? Pregando essa mensagem, não é discutindo, não é batendo boca, não é dizendo que está errado, apontando dedos, não. É pregando o evangelho com a nossa vida em primeiro lugar. Com a nossa vida. Essa mensagem não pode ser substituída. A mensagem da salvação tem sido substituída por mensagens vazias, mensagens de prosperidade, de alta ajuda, de revelações, por mensagens de confrontos. A mensagem da salvação consiste em trazer a realidade da condição do pecador e dizer para ele que Jesus morreu e ressuscitou para libertá-lo. É isso que nós precisamos fazer. Então, queridos, pense comigo. Se nós temos essa verdade, se nós temos essa verdade na nossa vida, nós temos que proclamar. Porque o segundo lugar que eu quero destacar aqui é que investir na evangelização sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Mesmo que esteja difícil, mesmo que você perca alguma coisa, e porque sempre perde, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus e nos colocar ali na brecha, sempre a gente perde alguma coisa, aparentemente parece que perdemos, mas nunca perdemos. É o melhor investimento que podemos fazer na nossa vida, é investir na evangelização, porque sempre vai valer a pena. Não podemos achar que não vale a pena. Veja bem, um homem que tinha acabado de se converter, Jasson, um homem acabou de se converter, ouviu a palavra, estava feliz ali, ajudando aqueles irmãos, e ele já, por ter aceitado a Jesus na vida dele, ele já tem uma situação complicada, já vai preso, tem que pagar fiança. Mas você não vai ler aqui e ver Jasson desistindo. Pelo contrário, você vai ver ele continuando a fazer a obra, a investir. Então vale a pena. Talvez Paulo e Silas pudessem pensar assim: olha, eu vim aqui pregar o evangelho, Senhor, eu vim aqui pregar a palavra de Deus, eu vim aqui trazer as boas novas, e olha só, eu estou sendo perseguido, caluniado, as pessoas querem me prender, me bater, me jogar na prisão.
Será que isso vale a pena? Não, ele nem questiona, nem passa isso pela cabeça dele, porque ele sabe que vale a pena, porque uma alma convertida ao Senhor é tudo. É tudo. Então, investir na evangelização sempre vai valer a pena. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, não é? A gente lembra, né, que a gente precisa pregar a palavra, e a gente vai pregar, e lá em Mateus, né, no Evangelho de Mateus 13, versículos 13 e 9, 18, Mateus do 18 ao 23, né, do capítulo 13, do 13 ao 9, e depois do 18 ao 23, vai falar sobre as sementes que caíam em vários solos diferentes, à beira do caminho, não penetraram, os pássaros comeram, nos solos rochosos, penetraram um pouco, não tinham profundidade, entre os espinhos, penetraram um pouco, foram sufocados, e em boa terra. Nós vamos plantar, nós vamos evangelizar, a semente, né, que é a palavra de Deus, vai cair em vários solos, mas nós nunca podemos deixar que o pessimismo nos alcance, achando que essa semente só vai cair à beira do caminho, só vai cair no solo rochoso, só vai cair entre os espinhos. Não, nós temos que lembrar que essa semente também vai cair em boa terra, que também vai cair no lugar onde ela vai nascer, crescer e multiplicar. Então, queridos, dá trabalho, não é? Dá trabalho, mas nós precisamos investir na evangelização, na pregação da palavra, proclamar o evangelho do Senhor, não é? Então, você vai vendo aqui que essa igreja aqui de Tessalônica, modelo de amor prestativo, né? Eles não só demonstravam uma fé atuante, mas também um amor, né? Um amor evidenciado por feitos de gentileza, de misericórdia. Esse homem abriu a porta da casa dele, esse homem entendeu o evangelho, abriu a porta da casa dele, valeu a pena. Era alguém que tinha mudado, deixado Jesus transformar a sua vida. Era um homem que tinha perdido, já estava perdendo ali, olha, já estava tendo prejuízo financeiro, já estava sendo arrastado, mas um homem que entendeu que o melhor era estar com Jesus, era estar em comunhão com o Senhor, não está mais vivendo o caos da separação, de estar se rendendo a ídolos. Não, ele agora não está vivendo mais esse caos, porque ele cessou a guerra com Deus, agora ele está vivendo com Deus, com a paz de Deus, em paz com Deus e com a paz de Deus. Então, queridos, vale a pena investir na evangelização, sempre vale a pena. Nós precisamos colocar pessoas na nossa agenda. Jesus nunca fez discípulos nas horas vagas. Jesus tinha na sua agenda pessoas para ouvi-lo, pessoas para ensinar, por mais que canse, por mais que aparentemente parece que tudo está dando contra, por mais que pareça, vale a pena investir na evangelização. Então não canse de investir na evangelização, não canse de pregar o evangelho. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui, esqueça a sua capacidade e confie na capacidade de Deus. Nós temos obstáculos a serem vencidos. Muitas pessoas acreditam que essa obra de evangelização é para pastores, líderes, pessoas que têm um alto conhecimento bíblico, que têm uma teologia, um conhecimento teológico enorme. Não, essa obra é para todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Esqueça sua capacidade, confie na capacidade de Deus. Queridos, nós precisamos, aquela igreja aprendeu a confiar no Senhor. Muitas vezes nós não fazemos porque olhamos para nós. Olhamos para nós. Paulo sai de uma e está pronto para outra. Jasson é um dos 70 discípulos. Ele aparece no Novo Testamento em Atos 17, quando sua casa foi utilizada como refúgio aqui, como lemos, né, para Paulo e Silas e Timóteo em Tessalônica.
Jasson foi preso quando não conseguiram localizar nem Paulo nem Silas. Ele foi obrigado a pagar uma fiança para ser liberto. Jasson também foi mencionado em Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sósipatro, meus compatriotas. Romanos 16, 21. Paulo escreve a carta aos Romanos quando estava em Corinto, quando estava fazendo sua terceira viagem missionária. Jasson se converte na sua segunda viagem missionária. Logo, esse que passou aperto, continuava servindo. Por quê? Porque continuou confiando no poder do Senhor Jesus na sua vida. Não confiou na sua própria força. Se nós não confiarmos em Jesus, porque Ele disse para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Aí vocês vão ter poder para poder proclamar a palavra e cumprir o ID. O poder não está em nós. O poder é do Senhor. É Ele que nos capacita, respalda e supre. Então, esqueça a sua capacidade e confie na capacidade do Senhor, a capacidade que o Senhor lhe dá. Então, não tem desculpa para não fazer a obra do Senhor, porque é Ele que te capacita. Deus nos confia obras grandiosas. Não é porque Ele sabe quem você é, quem eu sou. Deus nos confia obras grandiosas porque Ele sabe quem Ele é. Então, confie na capacidade de Deus e vamos fazer a obra do Senhor, porque a resposta de Deus para o caos é o Evangelho. E você conhece alguém que está vivenciando dias difíceis, dias de caos? Então proclame a palavra, viva a palavra para poder proclamar, não é? Porque as pessoas, elas vão fazer essa associação da sua vida com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. Então, pregue primeiro com a sua vida e depois fale de Jesus para aquelas pessoas que você conhece e que necessitam ouvir a palavra de Deus. Eu quero orar por você agora. Orar por você para que o Senhor possa estar lhe capacitando, para que você possa estar talvez perdendo esse medo, essa timidez de fazer a obra do Senhor, para Deus trazer ao teu coração e à tua mente palavras para essa pessoa que você está pensando. Talvez você ainda não fez e não falou, porque talvez você estivesse pensando assim: eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não tenho condições de fazer isso, eu não sei como fazer isso. Mas quem lhe capacita é o Senhor. Ele é o Senhor da obra. Então é Ele que vai fazer através de você. A tua parte é deixar ser usada por Deus, ser usado por Deus. Então peça ao Senhor agora a direção. Vamos estar orando agora. E eu quero orar pela tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra que é viva e eficaz. Possamos estar dispostos a fazer a tua obra, proclamar a tua palavra, pregar o teu evangelho aonde estivermos, ó Pai. E isso, Pai, com a nossa vida em primeiro lugar. Muitos, ó Pai, até querem fazer a obra, mas estão ali temerosos, preocupados, se achando incapazes de poder fazer a tua obra, de pregar a tua palavra. Senhor, que esses possam entender que a capacidade vem do Senhor, que é o Senhor que nos capacita, o Senhor é que nos respalda, o Senhor é que supre as nossas necessidades, somos apenas instrumento em tuas mãos. Então, Senhor, que muitos possam sair da inércia agora, que muitos possam descruzar os seus braços e proclamar a tua palavra, ó Pai, dando resposta, levando resposta para esses que estão vivendo dias de caos, dias difíceis. Toma em tuas mãos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo e capacitando a cada um e despertando a tua igreja para pregar a tua palavra, proclamar o teu evangelho, mas também para estar atento a tantos falsos evangelhos que têm surgido em nosso meio. Que não venhamos nos calar, Senhor, mas que venhamos a proclamar o verdadeiro evangelho, que é: Jesus está vivo, Jesus morreu por mim,
Jesus morreu por você e venceu a morte e ressuscitou e está vivo. Essa é a mensagem do Evangelho. E aqueles que creem em Jesus também viverá. Ó Senhor, nós te agradecemos nesta manhã. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre esta igreja, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Assim nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe. E às 19 horas nós estaremos aqui na plataforma do YouTube, no nosso canal IBAC 40 TV, com a celebração da noite, tá bom? Que você é o meu convidado, tá? Você está convidado a estar conosco mais uma vez às 19 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Fique com Deus e até mais tarde com a nossa celebração da noite. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Quando tudo em mim era incerto e os meus olhos já não viam tuas mãos, se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua